Boa tarde a todos e a todas. Estamos caminhando para o painel de encerramento do 11º LASE, Licenciamento e Gestão Socioambiental para o setor elétrico. Acho que a nossa luz aqui está meio estourada, se pedir para a técnica dar uma olhada, que vocês podem aproveitar melhor a minha beleza e a do Alexandre. A gente tem uma grande satisfação de encerrar esse painel. Ele tem uma proposta um pouco diferente do que a gente já viu no passado, mas a gente sempre gosta de terminar o evento com uma provocação. E a provocação dessa edição é como que uma conduta voluntária de boas práticas de uma empresa pode agregar valor para instituições do setor energético. Se eu respeitar as minhas práticas socioambientais, independente da legislação que eu estou submetido, isso faz minhas ações valorizarem, isso vai me ajudar a contratar pessoas mais qualificadas que vão preferir trabalhar na minha empresa e não na do meu concorrente, que não tem práticas que essa força de trabalho acredita e valoriza. O Márcio pode me dizer depois aqui, podia estar sentado aqui com a gente comentando isso também, né? Eu vou ter uma facilidade maior de conseguir financiamentos ou não? Somos todos adultos aqui. Se tudo isso não for verdade, é bom que a gente também diga também e vai aprender. E se isso for verdade, de que forma? Qual a forma correta de fazer isso? Sem ser acusado de greenwashing, sem jogar dinheiro fora, sem eu gastar energia para fazer aquilo que a minha empresa acredita e não conseguir capturar esse valor também. Para isso, para essa tarefa árdua, eu convidei e gentilmente aceitou nosso amigo Alexandre Sion, sócio fundador da Sion Advogados. Acho que é a primeira vez que você participa com a gente aqui no evento da Viex, então, pessoal, depois você se apresenta, por favor, o pessoal te conhecer. E a gente tem a satisfação de ter como palestrante aqui o Emílio Matsumura, que é o diretor executivo do Instituto E+, Transição Energética. Obrigado, Emílio, por ter aceito o nosso convite e participar. A gente tem do Ministério do Meio Ambiente da Angola, Miranda Kiala. O Miranda foi uma sugestão do Gustavo da Equilsis e foi muito legal ele ter aceito para a gente levar um pouco essa discussão para um país diferente do nosso, mas com muita coisa a ver, muitos pontos em comum, e que está inovando e construindo uma legislação ambiental, inclusive com um grande intercâmbio cultural e tecnológico com o Brasil. E a gente tem também a secretária do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, Marília Mello, também por convite do Dr. Alexandre Sion. Obrigado, Marília, por ter aceito mais um convite nosso. Eu vou passar a palavra para o Dr. Alexandre fazer uma... Olha, se eu falei seu nome, o pessoal já festejou aqui, vocês viram? Então, por favor, recebam pela primeira vez nossos palcos, Dr. Alexandre Sion. Muito obrigado. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado, é sempre um prazer. O Rodrigo fica brincando porque vocês já estão cansados de me ouvir. Acho que... Tá bom, você é sempre gentil. Mas são 11 anos, acho que tem 11 anos que vocês me aguentam aqui. É por isso que me colocaram num painel diferente, porque vocês estão cansados de me ouvir falar de legislação, mas amanhã tem, né? Então, amanhã no painel de legislação ambiental do Congresso, a gente vai participar. Então, quero agradecer, sempre um prazer enorme participar do LASE. Eu vou passar rápido a palavra para a Marília, que eu agradeço muito ter aceitado o convite. Estava no painel de amanhã e conseguiu vir para cá. É um prazer, fico muito feliz que tenha conseguido encaixar essa agenda atribulada de mãe, de professora, de secretária, né, na pandemia. Então, Marília, a palavra é sua. Você tem até 20 minutos, por gentileza. Bem, boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer o convite da Viex. Infelizmente, né, Alexandre, não pude estar aí presencialmente com vocês. Estava tudo programado para estar em São Paulo amanhã. É um evento muito importante para a área ambiental, né, do nosso país e sempre com contribuições muito efetivas. Então, sempre fico honrada. Alexandre brincou de compatibilizar a vida de mãe, professora e secretária, mas ele não contou que ontem à tarde a gente estava na pracinha com os filhos. Ele também compatibiliza, né, a vida
advogado, pai e professor. Então, uma honra estar aqui hoje com vocês e num painel extremamente importante, né? Eu acho que não só para o setor elétrico, que é o objeto da nossa conversa aqui hoje, mas para todos os setores, né? Se pensar em boas práticas ambientais que agreguem, socioambientais, que agreguem valor, é muito importante. E isso é uma discussão recorrente até dentro da área ambiental, né? Muitas vezes a gente vê as empresas se organizando para obter o licenciamento ambiental, então, com uma área de meio ambiente robusta, e a partir do momento que o licenciamento ambiental ele né, obtido, a área de meio ambiente ela se torna menos forte dentro da empresa, né? E o licenciamento ambiental, na verdade, ele deveria ser um pequeno passo, né, num processo efetivo de gestão socioambiental de uma instituição, né, de uma empresa especialmente. Por quê? A partir da obtenção do licenciamento ambiental é que se inicia todo o processo de operação e aí sim é que as práticas ambientais se tornam de fato importantes. Bem, e o licenciamento ambiental por si só, né, ele é um mero, vamos dizer assim, né, um mero cumprimento do que se estabelece na normativa, nas leis, né, nas deliberações e resoluções, mas muitas vezes, né, nós sabemos, inclusive em função de certificações importantes que diversos setores têm, né, e da mesma forma o setor de energia também, né, o licenciamento ambiental ele é a base para uma gestão ambiental adequada, uma gestão ambiental que propicie esse ganho de valor, né, do negócio, né, que não está só, obviamente, a sociedade não reconhece apenas os controles ambientais que são estabelecidos no licenciamento, né, mas um trabalho de educação ambiental efetivo, né, que traga a comunidade do entorno junto nesse processo de entendimento da operação do empreendimento, né, e um exemplo que a gente tem até muito importante dentro do próprio governo, né, a CEMIG, ela já, né, obteve o índice Dow Jones de sustentabilidade, e isso agrega valor, né, à empresa. Então, dando aqui um exemplo, né, de uma empresa pública, que é uma empresa que o governo de Minas participa efetivamente, que a partir, né, do índice Dow Jones de sustentabilidade, ele ganha um outro valor, né, as ações da CEMIG ganham outro valor, porque isso se reconhece, de fato, ganho na atividade do ponto de vista social e econômico. Então, acho que essa é uma discussão muito importante, né, de que o licenciamento ambiental, ele apenas, eu não quero diminuir aqui o licenciamento ambiental, né, de fato é um instrumento absolutamente importante, né, mas ele é apenas o início de uma gestão ambiental efetiva, né, e a gestão ambiental efetiva de um empreendimento é que traz, né, a licença social, né, o que de fato as pessoas reconhecem daquele empreendimento e que agrega valor. Todo processo que não tem, né, esse valor social reconhecido pela comunidade do entorno, a gente tem diversos riscos associados à operação dos empreendimentos e também os empreendimentos energéticos. Então, essas boas práticas, dou outro exemplo que nós temos no Brasil também, né, o programa Cultivando Água Boa de Itaipu, né, dei 2 exemplos aqui no setor de hidroeletricidade, mas o Cultivando Água Boa também é um projeto importante que, para além das obrigações legais, né, trouxe uma visão de buscar toda a comunidade no entorno para a preservação do entorno do lago, porque a preservação do entorno do lago é que vai garantir a sustentabilidade do negócio. Então, como foi falado na abertura, né, não é uma questão de investimento sem retorno, é um investimento que você ganha na percepção da sociedade, mas ganha valor efetivo à empresa também. Então, com essas falas iniciais, e fico à disposição para o debate subsequente, eu queria parabenizar por esse tema, porque, de fato, a nossa visão é que o licenciamento ambiental é uma pequena fase inicial e preliminar de uma gestão ambiental de qualquer empreendimento, e da mesma forma do setor energético.
Muito obrigado, Marília. Você entregou o negócio da praça ontem, até foto com um monte de criança. Hoje, na hora do almoço, você estava na praça, né? Porque esse negócio de rede social, todo mundo sabe o que você faz, né? Onde você está, onde você comeu, o que você comeu, com o que você foi, né? Não tem mais vida privada. Mas muito obrigado, viu, querido? Muito obrigado. Eu vou... Você quer falar alguma coisa? Posso? Não? Tá tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho. Se puder colocar minha apresentação, por favor. E depois eu vou passar para o Emílio e depois para o Miranda. Tá? Oi? Ah, sim, obrigado. Falar sentado é outro desafio, né? Para quem já me conhece sabe disso. Se bem que nas lives, aí, nos cursos, vocês sabem que de vez em quando eu dou uma levantada, ajusto a câmera. Você tira até o paletó, você fica cansado na live sozinho. Porque tem que falar em pé, né? Senão o pessoal dorme, ainda mais no último painel, né? Live de crossfit. Você tá... Bom, mas vou tentar destacar alguns pontos na linha dos questionamentos que vocês endereçaram no painel para discutir essas questões. Daqui eu não enxergo quase nada, mas acho que talvez de lá eu enxergue alguma coisa. Mas acho que primeiro, antes de eu começar falando um pouquinho sobre esses pontos, eu até vou colocar meu tempo aqui para não perder. Acho que uma coisa que a gente tem vivido no Brasil, de um modo geral, e a gente tem visto isso até porque os exemplos negativos é que chamam atenção e trazem mobilização. A gente tem, infelizmente, muitos exemplos de condutas desassociadas da prática, né? Ou filosofia desassociada das práticas. Então, a gente tem discursos muito bonitos que são externados de modo frequente, como se fosse uma Bíblia a ser seguida, e que é incorporada nesses objetivos de diversas empresas, e que quando acontece um evento negativo, eles, inclusive, são usados para dizer, olha, como o discurso e a prática são associados. E muitas das vezes, ou diria, grande parte das questões tem menor relevância se é ou não é legal. Se é ou não, se está ou se não está adequado à legislação. Porque isso é standard, isso é padrão. Todo mundo tem que respeitar a legislação. Claro, eu estou até suspeito, porque isso é o que eu faço todos os dias, é para falar de legislação, mas atender a legislação é básico. Todo mundo tem que atender. A questão é o que o mercado espera e cada vez o que o mercado mais exige dos inúmeros atores nesse processo. E esses atores, eles participam de diversas etapas desse processo, que não só no licenciamento, como a Marília falou, que é uma etapa relevante. Eu sei que a gente acaba discutindo o licenciamento como se só existisse o licenciamento, em função da sua importância, mas essa relação com os inúmeros stakeholders de qualquer projeto, especialmente os de infraestrutura e de energia nesse contexto, tem uma enorme relevância. E aí, para tentar endereçar essas discussões e depois passar para os nossos outros palestrantes, e um dos questionamentos é assim, e as práticas? Como é que a gente avalia as práticas de outros e usa, né? E isso não é novidade, isso não aconteceu hoje, ontem, isso não acontece só no setor elétrico, isso é, de um modo geral, uma experiência de aprendizado, de entender, né, com aquela expressão, nós vamos parar de reinventar a roda e entender o que já tem sido feito de relevante, vamos aprender com os erros e com os acertos de outras iniciativas para usar essas iniciativas no nosso negócio. Tem vários índices de avaliação, eu trouxe aqui, depois eu vou distribuir a apresentação do programa Benchmarking Brasil, mas várias iniciativas, sejam elas gerais, sejam elas específicas, de aprendizado com outras práticas. E aqui um ponto, Rodrigo, você perguntou, e também está lá nos itens desse painel, que diz respeito à questão com os financiadores. E a gente sabe que isso, cada vez, acho que no último curso que nós fizemos de Direito Ambiental aplicado ao setor elétrico aqui com a Viex, último presencial, tinham vários colegas do BNDES, inclusive, porque cada vez as instituições financeiras querem entender
do direito ambiental, porque cada vez elas têm sido demandadas mais. No projeto de lei geral do licenciamento, isso vai ser tópico, um dos tópicos do nosso painel de amanhã de legislação ambiental, tem um artigo específico sobre instituições financeiras para dizer, olha, a instituição financeira é responsável por exigir a licença, mas ela não pode, e é óbvio, me parece isso óbvio, ela não pode avaliar se aquele licenciamento foi feito de forma adequada ou não, porque cabe ao órgão ambiental fazer essa avaliação. Então, se ela concedeu a licença, está suficiente, mas se não exigiu a licença, segundo o PL, que ainda não virou lei, o PL para a Lei Geral do Licenciamento Ambiental no Brasil, não seria responsável se tiver licença ambiental. Mas isso, do ponto de vista jurídico, e isso é PL. Hoje, cada vez tem se tentado trazer os financiadores como parte dessa cadeia de interesse, porque em matéria de responsabilidade civil, o que se busca são aqueles interessados que tenham capacidade econômica de suportar o dano ambiental, ainda que a relação entre eles seja maior ou menor, o que importa é qual o tamanho do bolso e quem vai pagar essa conta. Mas, sob o ponto de vista de práticas, é evidente que aquele que tem boas práticas, que gera valor, que traz valor para o acionista, que traz valor para a sociedade, que traz valor para os seus stakeholders, que traz valor para os seus empregados, tem uma relação mais atraente, mais positiva com os financiadores, porque vai ter mais tranquilidade e segurança para honrar os compromissos. Até porque, e também a Marília comentou, a responsabilidade, ou a licença social, que também a gente repete à torto e à direito, é fundamental para todo grande empreendimento. Estava essa semana falando com uma turma de alunos da PUC, falando dessa relação, e uma das minhas alunas atende atingidos por barragens ou empreendimentos de energia ou de mineração. E eu falei, é até interessante a gente sempre ter esse diálogo, né, com as perspectivas distintas, porque o meu atendimento é sempre da perspectiva da empresa. E ela disse como, na opinião dela, a qualidade de vida das pessoas que vivem próximos de grandes empreendimentos é afetada. E eu disse, e como isso é relevante e às vezes contraditório, porque o índice de desenvolvimento humano, o IDH, normalmente dessas cidades, é maior do que aquelas que não têm empreendimentos como esse. Mas uma coisa é a cidade como um todo e a outra é aquela pessoa que está do lado do empreendimento. Por isso que, muitas vezes, as empresas acabam fazendo uma buffer zone do seu empreendimento, né? um zoneamento, adquirindo as propriedades em volta, para que esses conflitos, que são da essência dos grandes empreendimentos, aconteçam para fora, para longe dos limites do seu empreendimento. Porque, do contrário, toda vaca que morrer vai ser o problema do empreendimento, toda água que eventualmente tiver com gosto diferente será contaminada pelo empreendimento, todo ar que tiver mais ou menos nebuloso será por conta do empreendimento, às vezes com razão, às vezes sem razão, mas o fato é que essas interações são dinâmicas. E entender e trazer esses processos cada vez mais positivos traz perpetuidade para o empreendimento. Quando a gente fala, e também foi objeto dessa semana, de falar de instituição de servidão, seja para implantar empreendimentos lineares, como uma linha de transmissão, como mineroduto, como oleoduto, seja para empreendimentos de outras matizes, a gente sempre diz que a servidão não é um fim em si mesmo. Porque muitas vezes você tem que buscar a servidão para resolver uma situação que às vezes você não tem acordo. Então, você vai procurar o judiciário. Mas manter uma relação belicosa com seus vizinhos não traz perpetuidade para grandes empreendimentos. Que é diferente de uma loja que você vai lá, compra uma camisa, vai embora e pode não voltar. Os grandes empreendimentos, os empreendimentos de energia, essa relação é diária, é contínua, é duradoura. Então, é fundamental essas relações positivas. Aqui, basicamente, falando muito rapidamente sobre o ESG, né, e os seus diversos elementos e como eles são relevantes para essas relações positivas com seus diversos stakeholders. Enfim, não vou passar por causa do meu tempo, mas sobre ainda geração de valor, e outra pergunta que o Rodrigo fez, eu vou tentar endereçar, e certamente meus colegas vão falar com muito mais propriedade do que eu, mas você pode gerar valor de diversas formas, né?
Mas uma questão que é relevante, muitas vezes a gente tem dificuldade de discutir no Brasil, é que quando a gente vai empreender, a gente tem um objetivo. E o objetivo, essencialmente, é maximizar aquele investimento, é trazer resultado positivo, é gerar valor para o acionista. E como você consegue isso? De inúmeras formas. E a gente falou sobre várias, inclusive. Sobre você remunerar o capital, você ter condições de financiamento e atratividade mais interessantes, você ter longevidade do seu empreendimento, você conseguir tirar dele o máximo de proveito possível, é manter uma sociedade interna com seus empregados e externa sempre positiva e dinâmica. E quanto maior ou quanto melhor for essa relação, de um modo geral, será maior esse retorno do capital. Aqui, que eu não consigo enxergar, mas se eu me lembro o que está mais ou menos escrito, mas falando um pouquinho sobre isso que eu comentei, de formas de gerar valor ao acionista, seja minimizando tributos, sendo, como eu comentei, trazendo eficiência para o capital de giro, seja no crescimento, obviamente, da receita, e sempre uma relação positiva com os custos operacionais do empreendimento. Aqui, em relação à retenção de talentos, eu vou me permitir, e aqui falando até mais como empresário e menos como advogado, que esse é sempre um desafio, você você contratar e reter talentos, e certamente é um diferencial competitivo dos negócios. Eu fui executivo de várias empresas antes de montar o escritório, e já participei, inclusive, já fui objeto das transações, ou seja, porque eu já participei de empreendimentos em que os negócios foram vendidos, mas também os executivos. Então, é claro que você não pode vender executivo, mas eu fui num pacote de 12 executivos dizendo assim, olha, se vocês ficarem aqui 3 anos para implantar o projeto, terão os bônus, uma forma de atração. Por quê? Porque ter os ativos sem as pessoas que vão executá-lo, certamente serve muito menos. E a capacidade, o tempo de resposta de implantação está diretamente relacionado à capacidade desses executivos, dessa força de trabalho. O exemplo, que eu não vou citar o nome, mas os exemplos que eu estive envolvido diretamente, inclusive, tinha uma perspectiva de timing em função de uma gestão mais célere, mais objetiva, com resultado, e se vendeu por um outro grupo cuja as preocupações com compliance, com controle eram muito maiores, obviamente tem uma relação de tempo, né, evidentemente. Então, não é porque você tem o mesmo empreendimento que eles vão ser implantados da mesma forma, com os mesmos resultados. E um dado interessante da Regroup é que 64% das empresas têm dificuldade de reter os seus colaboradores. E aqui eu trouxe, muito rapidamente, todo mundo já ouviu falar do Jack Welch, que foi CEO da GE, e ele, de forma muito resumida, ele diferencia as pessoas em 4 tipos. Basicamente, no tipo 1, que é a estrela, aquele que entrega os resultados, que sejam eles financeiros ou outros, e compartilha os valores da empresa. Segundo Jack Welch, essas pessoas você deve promover, e depois eu vou passar no próximo slide falar um pouquinho melhor sobre o que ele fala sobre cada um dos tipos. No tipo 2 é o oposto, ele não entrega o esperado e não compartilha os valores da empresa. Tipo 3, ele é o mais complicado, porque eles são esforçados, são pessoas esforçadas, todo mundo já lidou com pessoas assim, e não que o esforço não seja ruim, pelo contrário, o esforço é muito bom, mas eles perdem prazos. Isso para advogado não funciona, né? Não dá para perder prazo. Primeira coisa que você aprende na faculdade, oi, tudo bem, como é que é o seu nome? Você não pode perder prazo. Né? Não entregam algumas metas, por outro lado, compartilham os valores da empresa.
E no 4 é a dor de cabeça. Ele até entrega, mas ele é uma pessoa nefasta, aquela laranja podre no ninho, porque ele gera um ambiente negativo com seus pares. O que ele diz basicamente? Tipo 1, promove, valoriza, claro, sempre uma relação que você tem que tomar um cuidado dessa relação positiva com os demais, mas valorize esse teu tipo 1, uma forma de você poder mantê-lo. Depois o Márcio pode dizer tudo que eu falei que está tudo errado. No tipo 2, e aqui não sou eu que estou dizendo, estou repetindo o Jack Welch, desligue ele da empresa. Tipo 3, dá uma outra chance. E o tipo 4, eu não coloquei aqui, mas ele fala mais do que isso, ele não fala só desligar, ele diz assim, desliga e elimina esse cara, não é eliminar no sentido literal, né? Mas eu falei, não vou colocar no slide, que pode dar uma interpretação ruim, mas ele diz assim, ó, extirpa ele da sua empresa, porque isso é um câncer, esse não vai te ajudar, e vai contaminar o restante. Bom, ainda tem um pouquinho, mas eu estou encerrando. Bom, e aqui, formas de reter esses talentos, acho que a gente já falou, eu posso passar. E por último, que é o último ponto lá do nosso painel, fala da relação com os governos. E essa é uma questão sempre muito relevante, delicada, sensível, especialmente depois do mundo recente em que vivemos, não por conta da pandemia, mas por conta do histórico de corrupção e lava-jato que o país viveu. Então, essas relações são sempre complexas, sempre foram, mas elas são fundamentais. A área de relações institucionais cada vez é uma área mais relevante nas organizações, porque essa interação programática, positiva, de ideias, de propositiva, é sempre relevante. Seja através das associações, o que o setor de energia, inclusive, faz isso muito bem. Com muita honra, estou à presidência de uma dessas associações, e é uma forma de esses braços terem essas relações menos personalizadas, o que traz um aspecto positivo, mas muitas vezes essas relações elas têm que ser diretas. E que elas sejam propositivas, que elas sejam para discutir questões que são relevantes. E acho que a gente sempre deve, dentro do possível, buscar trazer, como faz a Viex muito bem, buscar trazer para o debate os inúmeros atores. Porque é dessa discussão de entender o conflito, de entender o problema, de entender as dificuldades do outro, como diz minha mãe, onde o sapato aperta, é que vai fazer com que a gente possa crescer como instituição, mas também como pessoa. Então, muito obrigado e vamos passar para o meu próximo colega, por favor, se puder voltar aqui. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Pela ordem, agora a gente vai ouvir o Emílio Matsumura, diretor executivo do Instituto E+ Transição Energética. Emílio, obrigado por ter aceito o nosso convite, inclusive por ter se voluntariado para isso. Obrigado, Emílio. Muita alegria a sua sugestão. Bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer aos organizadores do evento, na pessoa do Davi Faria, enfim, de toda a equipe, pelo apoio e pela oportunidade de participar pela primeira vez do LASE. Saúdo meus colegas também de sessão, uma honra poder dividir esse debate com vocês, e também o público que está presente e aqueles que nos veem virtualmente. Se me permitem, eu gostaria de aqui compartilhar uma apresentação em que eu vou discorrer aqui sobre o tema criação de valor para empresas do setor elétrico na transição energética. Não sei se vocês já conseguem ver a minha apresentação. Bom, inicialmente, eu queria falar um pouco sobre o Instituto E+, Transição Energética. Ele é um think tank criado em 2018 e eu me juntei a ele recentemente, agora em setembro de 2019. Eu tenho 15 anos de EPE anteriormente ao Instituto E+, em que eu trabalhei
no planejamento energético, e mais recentemente eu era o coordenador dos estudos do PDE e do PNE 2050, então tenho uma boa visão pelo lado do governo, mas no meio desse ano, no meio da pandemia, eu recebi um convite bastante interessante, e no qual eu realmente acredito, que é trabalhar com a transição energética, porque para nós a transição energética ela vai ser uma alavanca do desenvolvimento sustentável no Brasil, e aí trazendo, né, a questão do desenvolvimento não apenas em termos econômicos, mas equilibrado com a questão ambiental e social. O Instituto trabalha de maneira a produzir conhecimento, por isso é um think tank, baseado em estudos, debates, aconselhamentos técnicos, participação em diversos fóruns, sempre trazendo esse conhecimento em evidência científica e com a melhor metodologia no estado da arte. Para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto, eu tenho aqui, depois eu acho que essa apresentação ela fica disponível, tenho a possibilidade de ouvir um pouquinho mais sobre os trabalhos do Instituto, e eu recomendo uns 20 minutos para ouvir um pouquinho sobre transição energética e os nossos grandes desafios, porque a questão principal aqui, eu acho que como foi colocado anteriormente pelo Alexandre, é não do ponto de vista de empresa, mas do ponto de vista de país, juntar as diferentes partes interessadas na questão, que muitas vezes podem ter visões distintas, e fazer com que essas visões ganhem uma convergência, e a questão da transição energética para o Brasil é uma oportunidade ímpar. Mas eu vou tratar aqui da questão sobre um aspecto um pouco mais geral, não falando apenas do Brasil, mas falando dessa visão para o setor elétrico no mundo como um todo, porque a questão da transição energética ela é uma questão, obviamente, que tem um aspecto local, mas ela precisa ser implementada de maneira mundial. Então, eu começo a minha apresentação sobre transição energética trazendo a definição do professor Václav Smil do que é transição energética. Transição energética, de acordo com esse estudioso canadense, são processos que mudam gradualmente a composição das fontes de energia usadas para gerar calor, movimento e iluminação. São marcadas por avanços tecnológicos e de processos, a introdução de usos finais melhores e invariavelmente mais eficientes de energia. Para ele, até essa segunda parte, né, a utilização melhor com conversores melhores, caracteriza mais a transição energética do que propriamente a mudança de energético. Então, nesse gráfico, nós podemos ver que o mundo passou por 3 transições energéticas, eu diria 3,5. Na verdade, a primeira transição, embora ele seja um gráfico para os Estados Unidos, eu acho que ele representa bem o que aconteceu no mundo. A transição 1, que é da lenha para o carvão, ali mais ou menos de 1850 a 1900. No início do século XX, do carvão para o petróleo. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós podemos dizer que passamos pela transição 3, do petróleo para o gás natural. O meio aqui que eu me refiro foi uma tentativa da nuclear aparecer como um potencial fonte de substituição, mas, obviamente, os acidentes passados por essa fonte acabaram, né, fazendo com que ela tivesse... que ela não virasse um energético de transição, e essa quarta transição, que é um processo diferente das demais. Em que ponto que ela é diferente? Primeiro, ela não está baseada necessariamente numa fonte fóssil, numa fonte como as demais anteriores, né? Carvão, petróleo e gás natural. Ela está baseada em fontes renováveis. E ela responde ao imperativo mundial. Qual é? Limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima dos níveis pré-revolução industrial e seus potenciais efeitos catastróficos advindos, né, desse aquecimento. Isso tem rebatido nas estratégias mundiais de vários países no sentido de buscar a neutralidade das emissões de carbono em 2050, alguns países em 2060. A diferença também dessa transição energética em relação às anteriores é o período relativamente curto. Espera-se que essa transição leve 30 anos, 2020 a 2050, um pouquinho antes, se você imaginar que a gente já está começando a viver essa onda, mas mais ou menos uma geração, enquanto as demais levaram 2 até 3 gerações. Mas, obviamente,
essa traz esse imperativo de limitação do aquecimento global. E aí eu trago todo esse contexto de transição energética para a questão da eletrificação. A eletrificação tem um papel fundamental e central na descarbonização mundial. Embora a transição energética ela seja vista só mais como um sinônimo de descarbonização mundial, muitas vezes ela, na verdade, ela deve ser entendida mais amplamente. Ela ainda traz outros elementos como a questão da descentralização, ou seja, os recursos energéticos distribuídos, a geração distribuída, os veículos elétricos, tudo isso faz parte desse movimento, e a digitalização, que são os avanços, né, do lado da tecnologia, trazendo novas oportunidades. E aí, por que essa questão é uma questão importante, né? Porque a transição energética, na verdade, para a questão ambiental, ela traz uma mudança de paradigma. Eu diria que o paradigma antigo é o que está aí à esquerda, representado, né, por esse título. Você não vira presidente por causa da sustentabilidade, mas deixa de ser presidente ou CEO por causa dela. Esse é o paradigma antigo, em que a questão ambiental era vista como um custo ou até um elemento de destruição de valor dentro da empresa, potencial destruição de valor. Esse é o paradigma antigo, ele ainda existe, não vamos dizer que ele não existe, mas ele está caminhando para um novo paradigma. E que novo paradigma é esse? É o paradigma que é trazido aí, por exemplo, pelo BlackRock, que já foi falado anteriormente pelo Alexandre na sua apresentação, que é o paradigma da ESG. E o interessante disso é que já temos resultados concretos em relação a esse paradigma. Então, esse estudo mostra que mesmo as empresas que têm uma visão em que a questão da sustentabilidade, não só a questão ambiental, mas a questão da sustentabilidade, ela entra com mais força dentro da estratégia das empresas, são empresas que estão mais preparadas para enfrentar a questão das grandes incertezas e a questão propriamente até de um Covid-19, todos os seus efeitos sobre a cadeia de negócios. Então, essa mudança de paradigma, eu acho que é a questão central em relação à transição energética, porque traz a questão da sustentabilidade dos negócios, que também foi mencionada anteriormente, como a questão central. Né? Você, às vezes, a ideia também antiga é você abre mão do lucro para ter mais sustentabilidade. Então, a gente já está vendo que não necessariamente você abre mão do lucro, você até se protege em eventos de efeitos negativos. E aí nós podemos pensar a questão da transição energética em duas vertentes. Os desafios que ela traz para o setor elétrico, e aqui eu vou concentrar a minha apresentação na questão do setor elétrico, e as oportunidades. Em relação aos desafios, então, como eu mencionei, o setor elétrico ele é o foco da transição energética atual. A eletrificação ela é fundamental para essa descarbonização da matriz energética mundial. Eletrificação é essa caracterizada pela substituição em larga escala das fontes fósseis por renováveis, desculpa. Tá? Então, isso não é isso é uma grande empreitada para o mundo, porque a média mundial em termos de renovabilidade da matriz energética é em torno de 14%, nos países da OECD 11%. Nos Estados Unidos, por exemplo, o setor elétrico deles é 63% dependente de fontes fósseis, desculpa. Então, na verdade, você tem aí uma transformação muito grande para acontecer, que ela não é tão simples. Em alguns países até já reconhecem essa dificuldade e dizem que o gás natural seria o energético de transição, dado que eles não conseguiriam sair de uma matriz eminentemente fóssil no elétrico para renovável diretamente. Há uma questão relacionada a isso, tá bom, você está saindo de fontes muito emissoras para menos emissoras, mas ainda assim emissoras. E a grande questão é, bom, se as renováveis continuarem caindo de preço, serem cada vez mais competitivas, será que o gás natural não vai ser o carvão de hoje? Então, essa é uma questão que fica como pergunta aí para aqueles que estão olhando, né, o seu portfólio dos ativos em relação à geração. Um segundo aspecto, que qualquer substituição de fontes numa matriz, ela precisa ser feita com garantia da segurança energética. Nós vemos, né, o exemplo do Amapá é gritante em relação a isso, que causa você ter uma interrupção de energia por um período grande de tempo. Você desorganiza completamente
a vida moderna, porque a vida moderna está baseada na questão de acesso à energia. Então, essa substituição, como ela precisa ser feita em larga escala, e as renováveis, elas trazem características diferentes em relação às fontes fósseis despacháveis, existe uma questão aí que precisa ser sempre levada em consideração, que é você fazer essa substituição garantindo a segurança energética. Um terceiro desafio é que você precisa fazer tudo isso em 30 anos. Então, nós que trabalhamos no setor elétrico sabemos que 30 anos não é um tempo tão curto assim, em termos de horizonte, para você fazer todas as decisões e para fazer substituições nesse montante que nós estamos imaginando necessários para uma política de neutralidade de emissões de carbono que seja bem sucedida até 2050. O volume de investimentos para isso, ele é um volume imenso. Então é necessário aí, foram trazidos elementos em relação à questão do financiamento, como é que você vai conseguir levantar essa quantidade grande de investimentos num período relativamente curto, e lembrando que nós estamos passando por um processo que, desde a grande crise mundial de 2009, é um processo que tem tido uma recuperação, mas é uma recuperação sempre incerta, e o Covid-19 trouxe muito mais incerteza em termos de economia, e isso, obviamente, tem impacto sobre a facilidade ou dificuldade de captação de investimentos. Um outro aspecto que a gente precisa sempre levar em consideração é que vão existir perdedores na transição energética. A transição energética, ela traz muitos benefícios, liquidamente eu diria que ela traz muito mais benefícios do que custos, mas alguns setores e algumas pessoas vão perder com a transição energética. Como é que você faz uma transição energética que seja socialmente justa? Aqui a gente só precisa tomar um cuidado, porque alguns setores já perderiam necessariamente com a transição energética, porque você está saindo de um modelo de negócios que é mais arriscado, que tem mais riscos envolvidos, que tem potencialmente problemas que podem levar até a empresa perder eventualmente valor e até ser destruída totalmente, para um outro modelo. Então, obviamente, aí você tem ganhos. Não necessariamente são ativos encalhados nesses casos. O ponto é quando você faz isso de uma maneira antecipada. Ou seja, muitas distribuidoras provavelmente compraram aí energia de geradoras associadas a fontes fósseis por 30 anos. Se você antecipa e quer descomissionar ou quer eliminar, por exemplo, a emissão de parte do seu parque gerador, isso significa fechar plantas à geração, isso causa, obviamente, um ativo encalhado. Aí sim você teria algum elemento para isso. Mas depois de 30 anos, aquela planta ainda eventualmente pode produzir energia, aí já não é mais um ativo encalhado. Então a gente precisa fazer também essa diferenciação para tudo não começar a virar ativo encalhado. E o último desafio é a adaptação dos modelos de negócio da regulação a essa nova configuração do setor elétrico. Há muitas coisas acontecendo, veículos elétricos, você tem também internet das coisas, você tem inteligência artificial, você tem blockchain. Como é que você adapta isso para o seu modelo de negócios? Né? Esse setor é um setor que é tradicional, é um setor caracterizado em grande parte por um certo conservadorismo, mas o mundo está passando por uma transformação. Como você fazer isso de maneira a não ser eventualmente substituído? Como você fazer isso de maneira a incorporar isso? Significa uma reconfiguração do seu modelo de negócio e, obviamente, a regulação precisa responder a essa questão de uma maneira também mais adequada. Por outro lado, nós temos as oportunidades para o setor elétrico. E quais são essas oportunidades? A primeira questão é, como o setor elétrico ele tem uma centralidade na descarbonização, isso significa maior quantidade de negócios. Quem está no setor elétrico vai se beneficiar de uma maior quantidade de negócios, porque a eletrificação da matriz, em nível escala mundial, significa certamente muito mais negócios com agentes que hoje não compram diretamente energia elétrica, mas por uma questão, um imperativo relacionado à questão de emissões, pode sim imaginar que a questão elétrica, numa análise de custo-benefício, vale a pena por uma questão aí da questão ambiental entrar no seu modelo de negócio. Uma outra questão é que
essa eletrificação ela vem apoiada fortemente por políticas governamentais. As políticas estão desde o lado de você incentivar a questão das renováveis. Aqui eu não estou dizendo só o Brasil, não, tá? Aqui eu estou dizendo num panorama mais mundial. Tem a ver com políticas de incentivos a renováveis, políticas de desincentivo a fontes fósseis, políticas de eficiência energética. Então, todos esses são elementos que precisam entrar na conta e os governos estão cada vez mais levando em consideração que é necessário uma atuação em nível multilateral. Com a eleição recente, né, do Biden nos Estados Unidos, espera-se aí que os Estados Unidos se junte a esse grande esforço multilateral, e aí você tenha uma convergência bastante grande das principais economias, no sentido de você reduzir de maneira mais efetiva a questão, enfrentar a questão das emissões de uma maneira mais direta e com um maior apoio dos governos nessa direção. Uma outra oportunidade é um olhar mais de portfólio, né? Foi comentado aí no início um olhar mais relacionado ao empreendimento, mas do ponto de vista mais das empresas, do setor, a diversificação de portfólio passa a ser um elemento relevante dentro da sua estratégia, tanto do ponto de vista do fato que as renováveis elas têm ganhado grande competitividade, têm passado por uma evolução em termos de competitividade muito significativa e a perspectiva de que assim continue. Então, eventualmente, você pode substituir aquelas fontes fósseis ineficientes, antigas, antiquadas, por fontes renováveis mais baratas e, além de tudo, você tem um ganho em termos de perfil de emissões do seu portfólio. Isso é bastante significativo e isso também significa uma grande oportunidade para o setor elétrico aumentar a quantidade de negócios, levando em consideração que a eletrificação é baseada em fontes renováveis, né? Ela é fundamental para a descarbonização. Uma outra oportunidade é que, com maior engajamento dos consumidores, eu aqui também incluiria dos seus potenciais colaboradores, né, dos seus potenciais empregados, em relação a empresas em que a temática ESG elas ganhem mais força, elas são fundamentais. Nós temos aqui não só consumidores individuais, consumidores residenciais que procuram fazer contratos, quando possível, com distribuidoras em que o consumo deles seja predominantemente renovável, se não 100% renovável, mas também temos visto corporações, grandes corporações, existe a iniciativa, né, RE100 ou RE100 lá fora, enfim, de 100 grandes empresas que estão buscando fazer essa transformação para uma matriz energética 100% renovável. Isso, obviamente, tem impactos no engajamento político, os políticos ficam atentos a esses grandes movimentos, isso reforça, melhor dizendo, a questão ambiental, principalmente de emissões, dentro da política e dentro da visão das empresas. Obviamente, a temática ESG já foi descrita aí, vem ganhando força. Aqui a gente tem que tomar cuidado, um outro termo também que eu ouvi anteriormente, o volume de investimentos associado a essa temática, ele tem aumentado de maneira exponencial, mas aqui a gente precisa tomar um cuidado, né? Nem tudo virá marketing verde ou greenwashing, né? Como foi dito. Então, o que os investidores vão procurar? Né? Trazendo aqui, fazendo um pouco o link com o que foi falado anteriormente. Na verdade, o que eles sempre procuraram, bons projetos. Projetos em que essa temática elas sejam facilmente monitorável, facilmente acompanháveis, em que não exista ambiguidades em relação a isso. Obviamente, como esse volume de investimento ele vem todo de uma vez, provavelmente, ele vem em quantidade muito grande, é possível sim que aconteça, num primeiro momento, alguns elementos de greenwashing. O grande problema é você tentar um pouco separar isso, porque, obviamente, se isso virar alguma coisa muito mais disseminada, obviamente, do lado dos investidores vai haver um aperto em relação aos projetos. Então, você pode aí, eventualmente, ter um empossamento, investidores buscando bons projetos, mas, por outro lado, empresas com dificuldade de, num compliance lá da temática ESG, não conseguir mostrar efetivamente que ela está
cumprindo, né, aqueles elementos. Isso a despeito de você ter regulações que levem para isso, tá? Isso tem vindo muito mais dos investidores, dos engajamentos, né, da sociedade, então até incluiria, além de consumidores, potenciais colaboradores, os investidores também têm buscado investimentos nessa área que privilegiem a questão da ESG, então esses elementos acabam se reforçando uns aos outros. E, obviamente, Emílio, eu só queria ver se você estava concluindo, para a gente estar com um pouquinho apertado com o tempo. Obrigado. Estou concluindo. E a questão dos novos negócios que eu falei anteriormente. E para concluir, né, tem uma questão aqui da distribuição, para quem... Eu vou pular, então, essa aqui, a distribuição, porque, na verdade, ele é um exemplo de como você pode aplicar isso nesse horizonte de 2020 a 2050, ele é baseado no estudo da Deloitte, mas eu queria concluir trazendo a questão aqui da Covid, que sempre é uma questão que vem, né? Como é que você, olhando para uma questão mais estrutural 2020, 2050, como é que essa visão ela é alterada pela questão do Covid, né? A questão do Covid certamente trouxe aí uma pressão pelo lado da demanda, você teve uma queda bastante significativa da demanda, isso obviamente tem impacto sobre o seu caixa, sobre os seus investimentos, traz uma pressão também do lado de custo pela maior eficientização, mas essas mudanças elas já estavam em curso, as mudanças associadas à transição energética elas já estavam em curso. A questão da descentralização, digitalização, descarbonização, eram todos elementos que estavam em curso. Então, eu não sei se vocês estão vendo, mas essa charge ela mostra bem o tamanho das ondas, né? A Covid é uma grande onda, a recessão advinda da Covid é uma segunda onda, mas a grande onda, a onda que pode realmente matar todo mundo, é essa onda da mudança climática, se a gente não se preparar para isso. Por outro lado, os governos têm trazido, por conta da recessão, políticas de recuperação verde, que aí sim relacionam a questão da recessão, a questão do desempenho econômico mais afetado por esse momento, a uma questão mais de longo prazo, buscando aí sim a recuperação verde da economia. E com isso eu encerro minha apresentação, deixo meus contatos aí para quem quiser entrar em contato, nós também estamos nas nossas redes sociais, para aqueles que quiserem entrar em contato e conversar um pouquinho mais sobre transição energética. Agradeço desde já a oportunidade de participar desse debate e fico disponível para as perguntas posteriores. Muito obrigado. Muito obrigado, Emílio. Miranda, você ficou por último, mas acho que você tem muita coisa para falar para a gente. Fala um pouquinho da experiência de Angola, que você tem visto no seu país em relação à questão ambiental, que momento que vocês estão hoje. Conta um pouquinho para a gente, por favor. A palavra é sua por 20 minutos. Muito obrigado pelo convite para participar nesta grande conferência. E, antes de tudo, gostaria de agradecer os organizadores desta conferência e uma saudação especial para o Gustavo Leite, que eu conheci no Rio de Janeiro, quando da minha participação da conferência Rio+20. De facto, eu exerci o cargo de diretor do Gabinete Jurídico do Ministério do Ambiente durante 12 anos. E durante os 12 anos que estive a cargo do Ministério do Ambiente, na qualidade de diretor do Gabinete Jurídico, nós produzimos uma legislação profundamente inovadora para Angola. Em suma, gostaria de informar que Angola hoje já tem orgulho de dizer que Angola é hoje detentor de uma legislação ambiental ou do direito angolano do ambiente. Bem, quanto ao tema, de facto, que me foi proposto, vamos falar sobre a conduta dos grupos internacionais e a questão ambiental no setor elétrico. Aqui, de facto, eu enviei a minha apresentação, que poderão ter o acesso. Cingimos primeiro em falarmos, está aqui o tema, conduta ambiental de grupos internacionais do setor energético em Angola. Pode passar. E depois temos o setor elétrico no contexto angolano.
Bem, aqui nós, em Angola, temos uma legislação específica, que é a Lei Geral de Eletricidade em Angola, e também temos um outro decreto presidencial que aprova a política da segurança energética para Angola. No concernente à Lei de Eletricidade, o objetivo é que o Estado deve promover a eletrificação de todo o país, isto é, os centros urbanos, as áreas rurais, também para permitir o desenvolvimento integral do território. É do vosso conhecimento que Angola é um país rico em recursos hídricos, por isso o Estado angolano está empenhado em construir muitas barragens para permitir com que o país possa ter o acesso, as populações possam ter o acesso à energia. E é assim que as fontes energéticas em Angola são, primeiro, hídrica, depois temos a térmica, porque há certas áreas em que as províncias ou algumas cidades são abastecidas, por enquanto, por centrais térmicas. Mas, no futuro, talvez o Estado tenha o objetivo de substituí-las mesmo por hídricas. Por outro lado, também o Estado aprovou uma outra política, que é a proibição da queima do gás nas plataformas petrolíferas. Há um consórcio internacional que construiu uma grande fábrica na província angolana do Zaire, isto é, no município do Soy, onde é canalizado todo o gás que vem das plataformas petrolíferas, isto é, também para reduzir as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. E o Estado tem outra política, o Estado angolano, com essas barragens hídricas, e a fábrica de Angola LNG também poderá vir a concorrer, por exemplo, nos créditos de carbono. Pode avançar. Bem, temos a responsabilidade do setor no contexto do setor elétrico, neste caso, no contexto da legislação angolana. Como eu me referi há instante, nós falaremos aqui em matéria do ambiente, as operações do setor elétrico, tal como todos os outros setores, regem-se pelas convenções internacionais e protocolos que Angola aderiu de boa fé, bem como da legislação nacional também que foi aprovada sobre a proteção do ambiente. E aqui falaríamos também da Constituição angolana, que é uma Constituição profundamente inovadora, prevê a proteção do ambiente e garante com que todos os cidadãos possam viver num ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Temos então a Lei de Eletricidade também, que em suma está direcionada para a produção, transporte, distribuição e comercialização da energia elétrica em prol do desenvolvimento de Angola. E, por outro, temos o decreto presidencial, que nós tínhamos a legislação sobre a avaliação de impacto ambiental, mas este ano, então, houve uma alteração, aprovou-se um novo diploma, que é o decreto sobre avaliação e licenciamento ambiental. Outrora, nós tínhamos um diploma sobre a avaliação de impacto ambiental e outro sobre o licenciamento. Neste momento, nós condensamos 2 diplomas num único diploma legal. Vamos avançar, por favor. Depois, a Constituição angolana, isso nos artigos 39 e 19, garante a promoção, desenvolvimento harmonioso e sustentado de todo o território nacional, protegendo o ambiente, os recursos naturais e o patrimônio histórico e cultural. Por outro lado, também prevê um grande princípio, né, que consta não só na Constituição, mas no direito, na Lei de Bases do Ambiente, que é o princípio da solidariedade intergeracional, segundo o qual as gerações presentes devem deixar um espaço habitável e recursos naturais para as gerações vindouras. Então, nós também, no quadro de desenvolvimento, exigimos que os recursos naturais devem ser explorados de forma sustentável.
Depois, então, temos aqui a lei 227, que é a lei de eletricidade, que eu estava a me referir, que aqui todos que exercem as atividades de produção, transporte, distribuição, comercialização de energia elétrica e a todos os consumidores é assegurada a igualdade de tratamento e de oportunidades, admitindo-se, casuisticamente, a atribuição de vantagens econômicas para outras, sobretudo para aqueles que desejam ou estejam a criar ou exercer atividade de proteção do ambiente e, sobretudo, para as comunidades também. Por favor. Bem, agora vamos entrar concretamente no licenciamento. O que ocorre, de facto, no ordenamento jurídico angolano? Na altura, nós tínhamos apenas a Lei de Bases do Ambiente. E houve uma necessidade, então, de que o Estado angolano nós temos que regulamentar a Lei de Bases do Ambiente. Recordo-me ter participado na formação, num curso de Direito do Ambiente em Maputo, que era para os países lusófonos da África, que era Cabo Verde, Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, e neste tive a honra de conhecer o professor Dr. Herman José Benjamin, que foi nosso professor na altura, e eu apresentei os projetos de legislação angolana e, de facto, fez algumas correções e orientou-nos como, em suma, nós podíamos, então, propor para que o Executivo angolano pudesse aprovar a legislação inovadora. Na altura, talvez, Cabo Verde e Moçambique eram os países lusófonos da África que tinham uma legislação mais avançada na área de proteção do ambiente. Hoje não posso dizer que estamos atrás, mas talvez estejamos à frente de alguns países lusófonos da África. E também tive a honra, graças a Deus, de participar na conferência de procuradores, juristas de todo o mundo, à margem da conferência do Rio Mai 20, em que tive a honra de encontrar o professor Dr. Herman José Benjamin como, em suma, um quadro dos organizadores daquela magna conferência. Bem, hoje temos, então, o Regulamento sobre a Avaliação de Impacto Ambiental, aprovado. Podemos avançar um pouco. Bem, qual é o primeiro ponto? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo no ordenamento jurídico angolano é todos os projetos suscetíveis de causar danos ao ambiente são passíveis de elaboração de estudo de impacto ambiental. E quem elabora esses estudos de impacto ambiental? Nós criamos um sistema de registro de empresas, de consultores que devem elaborar os estudos de impacto ambiental. Numa primeira fase, isso em 2008, 2009, nós tínhamos dois sistemas de registro. Um, consultor a título individual e depois consultores a título coletivo. Depois de um tempo chegou-se à conclusão que não era possível com que um único consultor pudesse elaborar um estudo de impacto ambiental. Então introduzimos outras normas rígidas, suprimimos o consultor a título individual e mantemos apenas os consultores coletivos, a título coletivo. E é assim que eles, para elaborarem o estudo de impacto ambiental, nós também aprovamos termo de referência. Temos neste momento 13 termos de referência. Os outros termos de referência para os projetos que não existem, então eles requerem ao Ministério do Ambiente para que ele possa, ou eles elaboram, as empresas elaboram, propõem ao Ministério, e o Ministério aprova ou recomenda algumas alterações. O segundo passo, estou com pequenos problemas, porque o segundo passo, nós introduzimos. O que é necessário para elaborar um estudo de impacto ambiental? Para elaborar um estudo de impacto ambiental, com a exceção dos termos de referência, então exigimos uma descrição, um resumo não técnico do projeto,
os efeitos benéficos e perniciosos que um determinado projeto pode gerar no ambiente. Depois, por outro lado, também temos a outra legislação que é da consulta pública. Todos os projetos suscetíveis de causar danos ao ambiente são passíveis de apresentação de consulta pública para as associações de defesa do ambiente também participarem e outros intervenientes, sobretudo as comunidades locais, no sítio onde vai se implantar o projeto, também devem ser ouvidos. O terceiro passo, após a aprovação, na altura nós tínhamos 90 dias para a aprovação de um estudo de impacto ambiental e a emissão do correspondente licença ambiental. Mas as empresas achavam que o processo era muito moroso. No quadro da facilitação do ambiente de negócio em Angola, o Executivo propôs então a alteração dos prazos relacionados com a avaliação do impacto ambiental. Para a avaliação do impacto ambiental, quando o processo entra no sistema, o Ministério do Ambiente tem 30 dias para se pronunciar. Depois da aprovação do respectivo projeto, tem 10 dias para, então, emitir a correspondente licença ambiental. Mas antes da emissão da licença ambiental, o Ministério emite guias de cobrança para que as empresas possam, então, pagar o correspondente licenciamento ambiental. Quais são são emitidas, então, as licenças a favor do proponente? As licenças ambientais no ordenamento jurídico Angola, temos a licença de instalação, que é a primeira que é emitida, e tem a validade de 3 anos. Depois temos a licença ambiental de operação, que tem a validade de 5 anos. Por outro lado, também exigiu-se, nesta nova legislação, introduzir-se uma nova licença, que é a licença ambiental de desativação. Recordo-me que nós tivemos com a Sonangol, que é a grande empresa de exploração petrolífera angolana, a concessionária, eles estavam a propor, nós participamos na discussão do projeto sobre abandono de poços na indústria petrolífera, e nós tínhamos proposto, então, a licença de desativação. Lamentavelmente, na altura, as empresas petrolíferas não aceitaram, dizendo que essa licença de desativação também iria encarecer em suma, o produto final das suas atividades. Mas propusemos ao Executivo, então hoje temos uma licença de instalação, de operação e desativação. O que ocorre? O que ocorre é que, geralmente, sempre que uma empresa requerer a licença de operação ou a sua renovação, o Ministério propõe, então, a realização de uma auditoria ambiental. As auditorias ambientais no ordenamento jurídico angolano são ocasionais, obrigatórias, e após as auditorias, as empresas pagam as referidas licenças. Mas as empresas, no quadro do seu processo de gestão ambiental, elas podem realizar as suas próprias auditorias, mas elas não vinculam o Ministério do Ambiente. Por favor. Bem, eu referi-me, são essas licenças que o Ministério do Ambiente emite, que são 3 neste momento: a de operação, a de instalação, operação e desativação. Também gostaria de informar de que as consultas públicas para os projetos relacionados com a segurança e defesa nacional, nós achamos por bem que eles podem elaborar o estudo de impacto ambiental, mas eles não são passíveis da escutação pública, dado o seu caráter estritamente secreto, né? Para que certas informações que é de segurança e segredo do Estado não possam vazar ou ter o acesso ao público. Bem, muito obrigado pela vossa atenção. Tenho o meu e-mail, sempre que quiserem contactar-me, estarei à vossa inteira disposição. Mais uma vez, muito obrigado e agradeço esta oportunidade que me ofereceram de estar nesta grande conferência, apesar de ser a partir de Angola. Gostaria de lá estar, mas lamentavelmente, a situação que vivemos
é difícil. Muito obrigado. E aguardo as vossas perguntas, estarei disponível para respondê-las. Muito obrigado, aguardo as vossas perguntas. E saudações especiais aos meus colegas deste grande painel. Acho que a gente tem alguns minutos para uma consideração final aqui dos nossos participantes. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Estão ouvindo, acho. A nossa tela aqui deu um problema que estão resolvendo. Mas a gente tem alguns minutinhos para uma consideração final. Eu não sei se a Marília ainda está, mas a gente está por aqui. Alexandre, você gostaria de fazer uma conclusão para a gente? Lembrando a todos, hoje a gente tem o lançamento não de 1, nem 2, mas de 6 livros do doutor e professor Alexandre Sion aqui no evento. Daqui a 10 minutos, 15 minutos no máximo, a gente vai ter, aqui vai servir uma cerveja, nosso autor vai estar disponível para autógrafos, e os livros estão sendo exibidos aqui, logo na saída do dia de hoje. Obrigado, Rodrigo. Bom, obrigado, Emílio, obrigado, Marília, acho que ela tinha um outro compromisso, obrigado, Miranda. Miranda, acho que é sempre uma oportunidade, né? A gente tem outros países construindo normas ambientais. O Brasil tem construído essa legislação nas últimas 3 décadas. Eu espero que vocês peguem os exemplos bons, tá, Miranda? Não os ruins. Aprendam com os nossos problemas, aprendam com os nossos erros, e é que é natural que nós os tenhamos, né? Porque 3 décadas para um processo legislativo é pouquíssimo tempo, e acho que essas interações são sempre positivas para que a gente possa aprender de lado a lado, a gente aprender com vocês, vocês aprenderem conosco, acho que é sempre muito, muito positivo. Vou passar, se vocês... Não se ouve, não se ouve. Não há comunicação. Não há comunicação. Comunicação. Não estamos a ouvir. Bate-papo aqui. Estou ouvindo agora? Emílio, Miranda, Marília, conseguem me ouvir? Acho que eles não estão nos ouvindo aqui. Vocês nos ouvem agora? Emílio, Marília, Miranda, conseguem nos ouvir? Agora sim, desculpa, a gente perdeu o áudio aqui, mas agora estamos de volta para vocês. O Alexandre tinha pedido para a gente fazer uma... Isso, se vocês quiserem fazer considerações finais, mas assim, 1 minutinho, por favor, cada um, por gentileza. Então vamos começar com ladies first. Marília, por favor. Bem, obrigada, Alexandre, obrigada a todos. Foi uma mesa muito importante, né? Uma discussão bastante pertinente, como eu mencionei na abertura, porque, de fato, nós, dos órgãos ambientais, acreditamos que a efetividade da gestão ela está para além da licença, né? Então, queria parabenizar a Viex por mais esse evento. Fico muito triste de não poder estar aí pessoalmente com vocês, mas ano que vem podem contar com a minha presença, estarei aí com o maior prazer do mundo. Parabéns e agradeço mais uma vez a oportunidade.
Muito bom, obrigado, Marília. Emílio? Muito obrigado pela oportunidade. Também lamento não poder estar aí, prestigiar, inclusive, o lançamento dos livros do Alexandre. E queria deixar como última mensagem esse aspecto que eu ressaltei em relação à transição energética. Ela é uma grande oportunidade para o setor elétrico, ela vai criar muitos negócios, mas ela traz um setor elétrico diferente, talvez, daquilo que foi no passado, em que a temática ambiental ela ganha uma centralidade. Não na questão de dificultar ou tornar os projetos mais onerosos, mas sim de trazer e criar valor para as empresas. É isso. Muito obrigado pelo convite aos organizadores e foi uma honra, um privilégio participar dessa sessão. Muito obrigado, Emílio. Miranda, por favor. De facto, muito obrigado mais uma vez por este convite e gostaria de informar de que em Angola as empresas que temos no setor elétrico, quase que a maioria são estatais. Temos, por exemplo, a Prodel, que é a empresa que produz energia elétrica em Angola, é estatal. Temos a ENDE, que é a empresa de distribuição, também, em suma, é estatal. E depois temos a RNT, que é uma empresa de transporte de energia, em suma, também a nível nacional, também é estatal. Eu acho que eu gostaria de saber qual é o abordamento jurídico brasileiro, o que é que prevê, sobretudo, nesta matéria, se há grandes empresas privadas a operarem na área de produção, distribuição, e comercialização, transporte de energia. Por outro lado, também queremos aprender. Angola precisa aprender, é um país virgem que saiu de uma guerra desastrosa e gostaríamos de aprender muito com o Brasil e com outros países também, para que nós não possamos cometer os outros erros que outros países cometeram na altura. Como o nosso país é virgem, se tomarmos o princípio, em suma, da precaução, que é um princípio indúbio para o ambiente, eu acho que as gerações vindouras poderão ter uma Angola saudável, sustentável e, em suma, preservada também, do ponto de vista ecológico. Muito obrigado. Esperamos estar no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Curitiba, próximo ano. Até a próxima. Muito bom. Muito obrigado, viu, Miranda? Rodrigo, a palavra é sua. Bom, obrigado a todos vocês por estarem conosco aqui, obrigado por aceitar o convite para participar do nosso painel. Queria fazer um agradecimento especial a todo mundo que está assistindo a gente, seja em casa, no escritório, que está dirigindo, assistindo pelo celular. Foi uma satisfação. E principalmente a vocês que vieram aqui, muita gente de fora de São Paulo, para assistir pessoalmente, e estão marcando um ponto de inflexão para nós, o retorno dos eventos presenciais. A gente não consegue viver sem isso. Então, a gente agora vai fazer um brinde dentro dos mais altos padrões e protocolo de segurança sanitária. O doutor Alexandre Sion vai estar paramentado assinando o livro com uma caneta esterilizada. Para quem quiser conhecer suas novas 6 obras, com certeza acho que vale a pena. Convido a todos. Obrigado por prestigiar o nosso evento com esse lançamento tão importante. Uma honra. Obrigado a todos. Um abraço.